Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a aula de hoje de princípios e métodos de controle de doenças de plantas. Princípios e métodos. Então, é uma das aulas mais esperadas, né, do curso daqui de fita aplicada e o pessoal da patologia florestal também. Uma das aulas mais esperadas, principalmente no curso de agronomia, essa aula de controle, né? Então eu preparei essa aula e eu acho que vamos conseguir abordar bem. E eu começo com essa definição aqui de Wetzel, né? O que é o controle? É a prevenção dos prejuízos de uma doença, né? E mais do que isso, o controle ele é aceito como válido somente quando lucrativo, né? Isto se faz o controle quando, mesmo fazendo esse controle, dá prejuízo, ocorre prejuízo? Não. Você vai fazer o controle quando ainda assim for lucrativo, né? E o controle ele visa a prever os prejuízos de uma doença. Então, para isso existe o conceito do LDE, que é o limiar de dano econômico. Né? Limiar, limite, né? É um limite que eu não posso ultrapassar esse limite, senão vai ocorrer dano econômico. Então é esse gráfico, deixa eu passar aqui. É esse gráfico. Então, fiz aqui um gráfico hipotético, um exemplo hipotético. Veja que quando do aumento da severidade da doença, a produção até num primeiro momento, ela não cai tanto. Ocorre assim uma queda muito pouco significativa, essa queda. Mas existe um ponto a partir do qual, onde a severidade aumentou tanto que a partir deste ponto, com o aumento dessa severidade da doença, haverá aí sim, aí começa, ocorre uma queda muito acentuosa da produção ou da produtividade. E esse ponto aqui é o limiar de dano, é o limite, do dano. O dano ele pode vir até aqui. Então, para cada cultura para cada doença é um caso. Tá? Esse é um exemplo aqui meramente hipotético para a gente entender o gráfico, sem se preocupar muito com os valores aqui, apenas com a dinâmica do gráfico. Então, a partir desse ponto, então ele é o limiar de dano, ele é o limite de dano. A partir daqui eu tenho dano. E o ideal seria que eu agisse aqui, antes que comece essa queda acentuosa aqui na produção ou produtividade. Então, muitas das vezes é difícil detectar o LD e muitas das vezes o agricultor ou o técnico ele permite muito do avanço da severidade da doença, de modo que cai bastante a produção, só que ela só pode cair até aqui, até este ponto, até o LDE, ou seja, o limiar de dano econômico. A partir daqui, agora, se ultrapassar daqui, então, essas zonas aqui de prejuízo, de queda, aqui já não compensa mais fazer o controle, ou seja, caiu demais. O custo realizado aqui não vai compensar o controle. Qualquer coisa que se gaste aqui, o prejuízo é maior do que o lucro. O que gastar aqui vai gastar muito e vai colher pouco. Então, até aqui, se gastar aqui em cima, o gasto é ainda uma doença ainda incipiente, um gasto incipiente,
um gasto menor frente a um potencial produtivo que supera esse gasto, né? Por exemplo, aqui eu gasto 1.000, mas eu vou colher 3.000 por hectare. E nessas regiões aqui, eu vou gastar muito aí, são mais aplicações, maiores doses, etc. Produtos mais caros aqui, eu vou gastar 5.000 e eu vou colher apenas 1.000, porque avançou demais, a planta vai produzir menos. Então, vou gastar 5.000 por hectare aqui e vou colher 1.000. Ou seja, eu vou ficar 4.000 negativo, né? E aqui eu gasto 1.000, consigo controlar, não comprometeu tanto ainda, e consigo ainda colher 3.000 reais por hectare. Gastei 1.000, me deu 2.000 reais de lucro, por exemplo. E eu tenho que agir aqui, ó, esse intervalo. Então, aqui eu coloquei como ponto médio o limiar de ação, né? A minha ação, o meu limiar de ação tem que estar aqui localizado entre o limiar de dano e o limiar de dano econômico. Certo, pessoal? Então, eu passo esse conceito, né, para que vocês possam entender que o controle, assim como disse o Edson, o controle é aceito somente quando lucrativo. Vamos voltar aqui para mais alguns conceitos. Eu gosto de passar essa parte conceitual antes de entrar na matéria em si, né, antes de nós entrar nos princípios. E um desses conceitos é a diferença entre danos e perdas, né? Os danos causados à cultura, causados pela doença, os danos são referentes à quantidade e qualidade da produção. E perdas, quando eu me referi a perdas, se refere ao retorno financeiro. Então, as perdas em decorrência de determinada doença foram de $1.000 por hectare, por exemplo. Eu não posso dizer os danos foram de $1.000. Não. Quando eu for falar do dinheiro, do retorno financeiro, a palavra correta é perdas. E se eu falar danos, eu falo, ó, os danos causados em decorrência do ataque de determinada doença foi da ordem de menos 20 sacas por hectare. Foi o dano, o prejuízo decorrente. Então, eu falo, os danos foram de tantas sacas, ou foram de grãos, de uma qualidade inferior, de percentual desses grãos, tá certo? Também é importante a gente comentar aqui esse parâmetro entre controle e manejo, né? Então, a nossa aula é de controle, né? Os princípios, eu tenho os princípios, tá? São 7 princípios de controle. Esses princípios, eles são pensados isoladamente, então são chamados de princípios. E eles, quando pensados isoladamente, dentro de cada princípio, eu tenho as medidas, eu tenho os métodos. Por exemplo, o princípio da terapia. Eu tenho a medida aqui, né, que é a mais famosa delas, o método ou a medida, uma medida de controle, que é a aplicação de fungicidas. Então, a aplicação de fungicida é uma medida dentro do princípio da terapia, quando pensado esse princípio de forma isolada, como um princípio de controle. O manejo, para eu me falar de manejo, aí seria tudo junto. Isto é, um manejo, uma coisa mais geral, né? Quando eu faço o manejo, eu faço a integralização desses princípios, né? de medidas. Então, quando eu me referi a manejo, é uma coisa mais ampla. E os princípios são estratégias, né? A palavra que se aplica é diferente,
Tá? Os princípios são estratégia e as medidas são chamadas de táticas. Então eu tenho muitas táticas compondo um manejo. Eu tenho algumas medidas que compõem aquele princípio em caráter isolado. E eu posso usar todas essas medidas agora aqui, táticas, juntas, nessas várias estratégias juntas, compondo um manejo de doenças de plantas. Tá? Então, ainda nessa parte conceitual também eu passo aqui o triângulo da doença, porque aqui nós vamos pensar nesse triângulo da doença e tentar encaixar aqui os princípios. Né? Para eu ter a doença, né, eu teria que ter, então, o hospedeiro. Esse hospedeiro é suscetível e esse patógeno ele é virulento, né? Não pode ser obviamente uma população de fungo ou de bactéria ou de nematóide que não seja patogênica, né? Eu não vou ter a doença. Então o patógeno tem que ser virulento e o ambiente tem que ser favorável para a interação patógeno-hospedeiro, para que ocorra, portanto, a doença. São 7 princípios, nós vamos falar deles, né? Evasão, exclusão, erradicação, regulação, imunização, terapia. Vamos ver se eu lembro outro aqui. Então, princípios que se referem ao patógeno, exclusão e erradicação. Então, eu vou visar exclusão do patógeno. Quando eu fizer erradicação, eu vou visar a erradicação do patógeno. Seguintes, quando eu me referir ao hospedeiro, a terapia, gente, o tratamento terápico, a aplicação do fungicida, por exemplo, né, que eu acabei de comentar no slide passado, ela visa a recuperação do hospedeiro. Tá? Num primeiro momento, a aplicação do fungicida, ela não visa o patógeno, ela visa recuperar o hospedeiro. Esse é o objetivo primordial de uma aplicação de fungicida. Aqui é o foco daquele princípio. Tá aqui o que eu não tinha lembrado, era proteção. Os fungicidas protetores, eles protegem quem? O patógeno ou o hospedeiro? O hospedeiro, por isso que ele está aqui. Esses princípios aqui se referem ao hospedeiro. E a imunização, tornar um hospedeiro imune ou resistente. Quando eu faço imunização de quem? Do hospedeiro. Então são 7 princípios, né? 2, 3, 5, faltam 2, e esses 2 se referem ao ambiente. Então, nós precisamos da evasão e da regulação. Eu posso tentar regular esse ambiente, claro que eu não vou conseguir isso em grandes áreas, numa cultura extensiva de soja, por exemplo, impossível, mas eu faço o quê? Regulação do ambiente onde? Dentro de viveiros, né, de estufas climatizadas, com controle de temperatura, umidade, tá? E a evasão, nós vamos ver o princípio da evasão. Inclusive, eu acho que ele é o primeiro princípio a ser mencionado aqui, quando a gente for falar dos princípios, propriamente dito. O princípio da evasão, ele visa o ambiente também. Eu evadir de um ambiente ruim. Então, princípio da evasão. Então, são esses, pessoal. Exclusão, erradicação, terapia, proteção, imunização, evasão e regulação. São esses os 7 princípios de controle de doenças de plantas. Ainda nessa parte conceitual, eu
também tento pensar nesses princípios dentro do ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Esse é um esquema geral, um esquema generalizado. Eu gosto desses esquemas, vocês já devem ter notado, onde eu tenho que, desde a fonte de inóculo, onde ela lança os seus esporos, suas células bacterianas, o patógeno que for, não importa, existe sempre a fonte de inóculo desse patógeno, onde ele é disseminado. Então vamos pensar nos esporos de ferrugem que são disseminados pelo vento. Ocorre a inoculação, onde esses esporos eles são depositados em cima da superfície foliar. Então é a inoculação, eles germinam, penetram na folha, eles atingem o parênquima foliar, colonizam o parênquima foliar, e aqui eu já tenho sintomas. Eles reproduzem e lançam mais esporos. Aquela planta, antes planta sadia, agora passa a ser planta contaminada, e essa planta será então fonte de inóculo. Ou ele pode reproduzir na forma de estruturas de resistência e vir para mecanismos de sobrevivência. Cair ao solo, se encistar, outro mecanismo, parede rígida, parede celular dura, se esconde, fica muito tempo nesse mecanismo de sobrevivência. Pois bem, eu pergunto para vocês, pensando naqueles princípios de controle de doença, onde que seria melhor eu atuar aqui? Evitar a germinação do patógeno, evitar a sua penetração, atuar na colonização, destruir os sintomas, evitar a disseminação, ou melhor do que isso, destruir a fonte de inóculo, né? Isto é, cortar o mal pela raiz. Então, cada um desses princípios e métodos vão atuar aqui. Por exemplo, os fungicidas restabelecedores, né, os curativos, vão atuar aqui quando eu já tenho sintoma, quando eu já tenho uma colonização, já está colonizado, são os curativos. Fungicidas protetores vai atuar aqui, ele evita a germinação, quando da deposição, ele evita a etapa subsequente à deposição, ele evita a germinação, ele evita a penetração. Esses são os protetores. Eu posso utilizar medidas de controle cultural para evitar a disseminação. Posso destruir a fonte de inóculo, talvez a melhor delas é uma medida de erradicação, né? Erradicar, destruir a fonte de inóculo. Então pensem nesses princípios também aqui dentro do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, né? Então vamos ver o primeiro. Princípio da evasão ou escape, ou fuga, também chamado de fuga. Então preste muita atenção nesse aqui em negrito, que esse aqui é muito importante, principalmente para os exercícios. Tem uns exercícios, tá, no final dessa aula. Nós vamos fazer alguns exercícios, e é muito importante, principalmente para esses exercícios que nós vamos fazer, esse que está em negrito aqui, que é a definição daquele princípio. Então, princípio da evasão ou escape, fuga dirigida ao patógeno ou ambiente favorável. Você fugir do patógeno. Então, a escolha geográfica da área, a escolha da área geográfica, a escolha do local de plantio, né? Evitar, fuga, fugir daqueles locais onde o solo está contaminado, por exemplo.
Eu quero instalar um viveiro de produção de mudas. Eu vou fugir daqueles locais onde há solo contaminado. Eu não vou construir um viveiro, instalar, gastar muito dinheiro com estrutura metálica e todo o dinheiro investido num local de solo contaminado. Vou começar com um plantio, uma área nova de tomate. Eu não vou fazer isso numa área que esteja contaminada. Então, da mesma forma que eu faço fuga da área, eu também posso fazer fuga do ambiente. Locais muito úmidos, locais muito propícios à ocorrência de doenças, eu vou evitar esses ambientes e vou evitar também, vou fazer fuga dentro do calendário. Eu vou evitar plantio em épocas do ano que são muito favoráveis para a ocorrência de determinada doença. Então eu posso mudar o calendário de plantio, posso atrasar a época de plantio, ao invés de plantar esse mês, é muito favorável para determinada doença, vou plantar o mês que vem, quando o clima é diferente, enfim, eu vou, posso antecipar. Isso ocorre muito, por exemplo, com o plantio antes. Você tentar, o agricultor faz isso, ele planta antecipado soja com vistas a fugir das primeiras cargas de esporos de ferrugem da soja. Então existe esse adiantamento. Ele planta mais cedo. Por outro lado, aqueles que plantam mais tarde, dentro do calendário, plantam muito tardio, é ruim porque eles pegam as cargas de esporos de ferrugem da soja daquelas primeiras lavouras que foram plantadas bem no início das chuvas. Então existe esse tipo de fuga também dentro do calendário de plantio, fugindo de épocas. Então, um outro exemplo também de fuga de área é de áreas que tem nematóide. Então tem aqui uma área aqui que tem um nematóide. Então essa aqui é uma área que deve ser evitada para o próximo plantio. Tem que fazer um manejo aqui nessa área, de modo a diminuir a população de Heteródera. Tá? Pode ver que lá em cima não tem, o nematóide ele ocorre em regiões, em manchas. Então pode passar a adotar plantio lá, mais em cima ali nas áreas onde o solo não está contaminado. Então a escolha da data de plantio, como eu disse, o plantio raso também é utilizado, tá? Plantar mais raso para que a distância entre a semente e a superfície do solo seja cada vez menor e que a plântula saia antes. Se essa distância é muito grande, existe uma grande distância de solo a ser percorrido e solo contaminado por risoctônia, por exemplo, no caso da soja. Então, adota-se o plantio mais raso, por dois motivos: para a plântula sair o mais cedo possível e também com vistas a percorrer menos quantidade de solo contaminado. Variedade precoce também, muito utilizado aqui na ferrugem da soja. Muitos adotam variedade precoce por dois motivos. A colheita antecipada, então ele ficou menos tempo vulnerável a intempéries e doenças que podem ocorrer
no campo durante o ciclo de cultivo da cultura, e também não pegar essa carga de esporos que as tardias pegam, ou que o plantio tardio no calendário, dentro do calendário de plantio, proporciona. Tá? Então esses são os motivos. Princípio da regulação. Então preste atenção no conceito. Regulação: medidas de controle baseadas em modificações do ambiente. Então, como eu disse, né, é muito difícil você controlar um ambiente em 50 hectares de soja. Impossível. Mas você faz esse controle pontual do ambiente dentro de viveiros. Nós temos estufas climatizadas, né, com controle de temperatura, controle de umidade, controle até da atmosfera, da composição de gases ali dentro daquele ambiente de cultivo. Então, eu posso aqui fazer modificações na umidade, na temperatura. A luz também, eu posso aumentar o sombrite do viveiro ou diminuir, né, dependendo se estiver ocorrendo muito patógenos que gostam de escuro, então eu vou diminuir esse sombrite para que haja maior penetração de luz e menor ocorrência desses patógenos. A composição do ar também pode ser modificada. Outras medidas aqui dentro da regulação, a incorporação de matéria orgânica. A própria incorporação de matéria orgânica, a questão da nutrição, você está melhorando o ambiente, melhorando para a planta e não para o patógeno. Então, melhore o ambiente para a planta e não para o patógeno. Então, própria nutrição. Qual planta que vai resistir mais ao ataque de patógenos? A planta bem nutrida ou a planta mal nutrida? Então, pensem na questão da nutrição como uma medida indireta de controle de doenças de planta. A questão, principalmente nessa questão da regulação do ambiente. O próprio preparo do solo, a aração do solo, permitir uma melhor aeração, é importante para solos compactados, solos pesados, que vão proporcionar a ocorrência de alguns patógenos que gostam desses tipos de solo. Então, na medida em que eu faço um preparo do solo, eu estou também indiretamente controlando a doença. Eu estou fazendo aí o princípio da regulação. Eu estou regulando o ambiente de modo a este ambiente ficar melhor para a planta e pior para o patógeno. Tá certo? Então, no caso da pós-colheita, patógenos pós-colheita, eles são armazenados em estufas climatizadas. E a umidade, a temperatura lá dentro, a composição do ar lá dentro é tal que não propicia a ocorrência desses patógenos. Então, um ambiente super controlado, principalmente para frutos de alto valor econômico, frutos tipo exportação, kiwi, morangos, frutos caros, damasco, frutas exóticas, que vão ser exportadas e são, portanto, frutos de alto valor econômico e que não podem ser acometidos por patógenos pós-colheita. Exclusão. Vamos pensar agora na exclusão. O que é a exclusão de um patógeno, de uma doença? É a prevenção da entrada de um patógeno numa área ainda não infestada. Ou seja, ele vai ser excluído. Ele não vai entrar numa área, ele vai ser excluído e ele não vai entrar numa área que ainda não tem ocorrência daquela doença. Isso ocorre muito na questão de mudas. Muitas mudas são levadas do viveiro
para o estabelecimento de campos de produção, né, pomares de citros, pomares de outras frutíferas. E na maioria das vezes essas áreas onde vão ser instalados esses pomares são áreas indêneas, são áreas virgens, áreas que nunca tiveram da ocorrência de determinada doença. E se eu implementar uma muda contaminada, eu estarei introduzindo doença nessa área. Então, é muito importante sementes e mudas sadias, né? A semente também, né? Semente contaminada com patógeno de sementes de difícil detecção, muito cuidado, essas sementes têm que ser tratadas, né? E para evitar também que os patógenos entrem nessas áreas ainda não infestadas, né? Por isso, então, é feito a inspeção e a certificação dessas mudas, dessas sementes. Se estiverem contaminadas, elas podem entrar aí numa quarentena para tentar eliminar esses patógenos, ou então essas mudas não entram, elas não avançam nas barreiras alfandegárias, né? Distância nas barreiras que existem nas divisas entre países, entre estados. Então, eu até coloco como exemplo aqui o cancro cítrico. Houve muito a introdução por mudas, e houve um combate muito grande em relação ao cancro cítrico para exclusão de mudas contaminadas que não entravam naquele estado ou naquele país, né? Aquelas mudas contaminadas, elas eram interceptadas em barreiras de fiscalização. Uma outra medida de exclusão também é a eliminação de insetos vetores na propriedade do vizinho, né? Ou seja, a sua propriedade não tem vírus, mas a propriedade do vizinho está cheia de vírus e de insetos vetores. Então, muitas das vezes, você faz o controle desses insetos vetores na propriedade do vizinho, para que esses insetos não venham para a sua propriedade e para que eles não tragam vírus para a sua propriedade. Porque lembre-se, a sua propriedade é uma área ainda não infestada, né? E hoje eu acredito que é uma das tarefas mais difíceis, né? É manter essa condição em muitas áreas de cultivo, né? Uma área não tem histórico de ocorrência daquele nematóide, daquele vírus ou daquela doença, e você fazer de tudo para que aquele fungo, aquele patógeno ou aquela bactéria não entre na sua propriedade. Das tarefas mais difíceis, né? Um grande exemplo que entra muito também, pessoal, é a esclerotínia. Os escleróides ficam aderidos às sementes, principalmente de feijão, e essas sementes são plantadas junto com esses escleróides. Então você está fazendo a introdução de esclerotínia e esclerotivorum no seu solo. Então esse é um exemplo, tem que tomar cuidado. Eu estava dizendo sobre a eliminação de insetos vetores na propriedade do vizinho. Então você tem que eliminar o inseto vetor, né? Essa é uma vespinha, ela é vetor da espiroplasma. A espiroplasma que causa o nanismo do milho. Então a vespinha, né, a Dalbos maides, ela traz a bactéria. Então tem que eliminar ela nas áreas vizinhas para que ela não vá lá para a área ainda indene da doença. Também é um outro exemplo.
Bom, passando de exclusão agora para erradicação, é parecido, mas tem uma diferença muito importante. Preste atenção no conceito. Erradicação. Eliminação do patógeno de uma área em que foi introduzido. Então, aqui neste caso, a sua área ou a área em questão não é mais indene, ou seja, o patógeno entrou. Existe o patógeno, existe a doença na sua área de cultivo. Então, resta ali você erradicar. Eu considero até, talvez, uma das mais drásticos princípios de controle de doença, é o princípio da erradicação, é você ter que erradicar o patógeno dentro da sua área. Então, são medidas muito duras, como arrancar e incinerar todas as plantas, podar galhos inteiros e incinerar fogo nesses galhos ou nessas plantas. Então, vamos aqui a alguns métodos, algumas medidas. Eliminação de plantas doentes. Então, dentro de um pomar cítrico, você vai eliminar as plantas doentes. Por um motivo principal, ela é fonte de inóculo. Você tem fonte de inóculo dentro da sua própria área de cultivo, onde essas plantas frutíferas são fonte de inóculo para contaminar as outras plantas adjacentes. A eliminação de hospedeiros alternativos, eu tenho até um exemplo aqui, existem plantas daninhas ou outras plantas que servem como hospedeiros de determinado patógeno. Então veja bem, aqui existe em soja um hospedeiro alternativo da Phacopsera, que é a ferrugem da soja, que é o kudzu, a kudzu tropical. É uma planta daninha que ocorre muito em lavouras de soja, parece com soja, e também é hospedeiro da Phacopsera. Então, esses tipos de plantas têm que ser eliminados, porque ele é fonte de inóculo, está hospedando esses patógenos. Então, também tem que ser eliminado esses hospedeiros alternativos. Eliminar os restos de cultura, aqueles plantas que morrem, galhos, vagens, folhas velhas. É recomendável também a eliminação desses restos de culturas, porque eles são fonte de inóculo em alguns patógenos aqui, em algumas doenças. Por exemplo, as vagens velhas de feijão, elas ficam ali cultivando e hospedando o coletótrico, que é o agente causal da antracnose do feijoeiro. Então, não só as folhas, mas também até as vagens, isso tem que ser removido, não pode deixar isso, até em cultura anual, mas principalmente em cultura perene, é pior ainda. Por exemplo, em lavoura de banana, aquelas plantas que caem e ficam ali, aquele tronco da bananeira, que fica ali de uma planta que já morreu, ou que foi atacada por uma doença, ou por um inseto, que seja, e ela fica ali, aquilo tem que ser removido, não pode deixar aqueles troncos caídos, aqueles troncos de bananeira caídos ali no meio, porque eles são fonte de inóculo. Ali ele vai abrigar Fusarium e outros patógenos que vão ficar ali naquele, como que nas vagens aqui, fica ali cultivando aquele patógeno. Então tem que ser removido, aqui a eliminação de restos de cultura. A rotação de cultura é importante também, pensando nesses restos de cultura. Uma forma de eu eliminar esses restos de cultura, eu faço rotação com outra cultura. Vai mudar o tipo de palhada, vai mudar o tipo de planta. Então, fiz uma rotação aqui de feijão com milho.
Aí não vai ter mais as vagens velhas, porque eu plantei foi milho, outra cultura. Então isso quebra o ciclo do patógeno, né? Um dos intuitos de rotação de cultura, né? É quebrar o ciclo do patógeno. Outra medida de erradicação também é o tratamento de sementes, né? O tratamento de sementes com o fim de erradicar patógenos que eventualmente possam estar presentes ali na superfície das sementes. Então a superfície da semente ela pode abrigar ali esporos de fungo, micélios de fungo, aquelas trincas que ocorrem nas sementes, né, quando do preparo mecânico dessas sementes, ela pode sofrer alguma avaria ou algum dano e trincar e fazer uma fenda ali na superfície daquela semente, na casca daquela semente, quebrou a casca da semente. É justamente nessas fendas, nessas trincas que o patógeno se esconde ali dentro e podem ter certeza, há patógenos nas superfícies das sementes. Por isso que as sementes são tratadas. Fazer o tratamento, semente de milho é tratada, soja, feijão, aqui ó, feijão que foi tratado. E existem dois objetivos, ele faz esse tratamento por duas causas. Primeiro, para erradicar esses patógenos que eventualmente possam estar presentes na superfície da semente. 2, porque a semente será lançada no solo. E o solo é um ambiente altamente contaminado, cheio de patógenos. Inúmeros são os patógenos, desde fungos, bactérias, estão presentes ali no solo, na solução do solo. Então a semente ela não pode cair ali desprotegida, ela será atacada por esses patógenos, cujo ambiente natural deles é o próprio solo, né? Rhizoctônia, fusário, tá? Bactérias. Então é feito o tratamento de semente também com vistas ao solo em que essa semente vai ser lançada, né? Mas aí não é pelo princípio da erradicação, tá? É pelo princípio da proteção. Eu estou protegendo essa semente do ambiente em que ela será lançado, que é o solo. Então, o tratamento da semente, né, com o princípio da erradicação, ou seja, erradicar patógenos presentes na superfície das sementes. O solo também, pessoal. Existe um método de tratamento de solo, né? Por exemplo, aquele solo que é utilizado para encher saquinho para produzir muda no viveiro. Aquele solo tem que ser um solo tratado. Então, tem aqui esse tratamento de solo, cobre o solo com uma lona e debaixo dessa lona é aplicado um gás. É um gás tóxico que esteriliza o solo. Ele esteriliza qualquer vida que houver nesse solo, é morta, acaba. Não só fungos ou bactérias, mas também até sementes de plantas daninhas, pequena microbiota que existir nesse solo é eliminada. Então é feito o tratamento do solo, mas está visando erradicar patógenos, né? Um dos maiores problemas em viveiro é que o pessoal quer cultivar ou produzir mudas ou o que seja dentro daquele viveiro em cima de solo contaminado. Então não é qualquer solo que pode ser utilizado para a produção de mudas, tá? Tem que ser um solo oriundo de uma área indene, de uma área virgem, de uma área sem um histórico de ocorrência de doenças. É importante também fazer a análise desse solo para ver se não se trata de um solo contaminado. E a semente que for ser utilizada
para produção dessas mudas tem que ser tratada. E o controle de vetores agora dentro da propriedade, né? Vamos pegar o nosso exemplo anterior, lá da exclusão, do controle de vetores na propriedade do vizinho, e vamos trazer esses vetores agora para dentro da minha propriedade. Ou seja, e depois que os vetores já entraram dentro da minha propriedade, o que resta fazer? Controlar esses vetores dentro da minha propriedade. Só que agora a minha área não é mais uma área indene, o vetor já entrou, então o controle desses vetores não será mais exclusão, será erradicação desses vetores dentro da minha propriedade, por exemplo. Seguinte é o princípio da proteção. Proteção. Interposição de barreira entre as partes suscetíveis da planta e o inóculo do patógeno. É o exemplo que eu falei anteriormente aqui da semente tratada. Se a semente não tiver nenhum patógeno na sua superfície, você trata a semente? Sim ou não? Sim. Ah, mas ela não tem nenhum patógeno. Sim, mas lembre-se que essa semente será lançada no solo, que é um ambiente altamente contaminado. Então, eu faço o tratamento dessas sementes com o princípio da proteção, de proteger essas sementes. E embora não há nada na superfície dessas sementes para ser erradicado, uma vez que trata-se de sementes livres de patógeno, sadias, indenes, completamente sadias, mas é necessário fazer a interposição da barreira entre a parte suscetível da planta e o inóculo do patógeno que está lá no solo. Então eu trato com o intuito de proteger, da proteção. Eu vou aplicar um protetor para proteger essas sementes. Existe pulverização de parte aérea também, com o intuito da proteção. Existem, né, os fungicidas, os produtos protetores, né, principalmente aqueles que, quando você aplica eles sobre a planta, você até observa uma camada do produto em cima da folha, né? Então, é o caso aqui. Veja bem, eu tenho duas mudas, uma que foi morta, né? Nessa não foi aplicado o protetor. E aqui foi aplicado o produto protetor quando houve deposição do patógeno em cima da superfície foliar, no momento da sua germinação ou da sua penetração, o protetor matou as estruturas do patógeno, né? Matou o tubo germinativo do fungo, ou matou aquele inóculo, aquele esporo, ou aquela célula bacteriana, por exemplo, de patógeno. Então, tá aí, pulverização de partes aéreas com os fungicidas protetores, tratamento de sementes com o princípio da proteção, imunização. Esse aqui eu diria que seria um dos melhores. Se pudesse ser feito isso para todas as culturas, para todas as doenças, seria o ideal. Porque na medida em que, vamos ver o conceito, na medida em que eu faço o desenvolvimento de plantas resistentes ou imunes, na medida que eu adquiri sementes imunes, resistentes, não haverá doença. Então eu não vou gastar fungicidas, né, e produtos e nem as outras medidas, né? Então o ideal era que isso fosse lançado mão sempre. Só que não tem plantas resistentes ou imunes para todas as doenças, para todas as culturas. Existem doenças, né, que não existem cultivar resistente para aquela doença. Por exemplo, mofo branco. Você não tem plantas imunes ou resistentes, satisfatoriamente resistentes.
para essa doença, por exemplo. Então, imunização é o desenvolvimento de plantas resistentes ou imunes. A resistência horizontal, a resistência vertical, que eu expliquei na aula de resistência. Vide aula de resistência, tá? Eu vou passar essas partes. Eu já expliquei essas partes na aula de resistência. Por isso que a aula de resistência ela vem antes da aula de controle, que vocês já veem esses conceitos de resistência vertical, resistência horizontal, que a resistência vertical é raça específica, é monogênica, é qualitativa, é pouco durável. Por quê? Eu expliquei isso lá na aula de resistência. A resistência horizontal é raça inespecífica, poligênica, quantitativa, ela é mais durável do que a vertical, porque veja na aula de resistência. Passei esse exemplo aí, ó, de resistência vertical. Então, como eu disse, né, é muito eficiente o emprego da imunização. Tá? Se pudesse, agricultor, produtor, os técnicos, lançar a mão de resistência sempre, seria o ideal, não teria tanto problema com doença. Tá? A resistência horizontal nos seus diferentes níveis, né? Resistente a moderadamente resistente. Muitas doenças, muitas culturas não tem esse aqui, ó, resistente. Só tem um material moderadamente resistente. Fazer o quê? Ah, mas eu quero resistente. Não tem, só tem esse aqui. Qual que você quer? Moderadamente suscetível? Não. Moderadamente resistente. Pelo menos ele já me ajuda um pouco, né? Moderadamente suscetível. Tem um material que não tem resistente nem moderadamente resistente para determinadas culturas, determinadas doenças. Você vai ter um moderadamente suscetível, uma resistência intermediária muito ruim, né? E muitas das vezes aquilo é a única coisa que está disponível no mercado. Então, a resistência horizontal, nos seus mais diferentes níveis, que foi explicado na aula de resistência, eu não vou explicar aqui novamente. Esse foi um experimento em 2014 avaliando a resistência de materiais. Eram 5 ou 6 materiais aqui, de couve-flor, avaliando a resistência desses materiais a Xanthomonas campestres, né, a Campes campestris. A Xanthomonas campestris, aqui, que é a podridão negra das crucíferas, a principal doença da cultura, causa essa lesão. Então eu avaliei, né, a equipe, não eu, a equipe, avaliamos 6 materiais. E você pode ver que cada um tem um nível de resistência. Por isso que é importante esses estudos, avaliando materiais, avaliando cultivares, essa parte de melhoramento. O papel do melhorista é muito importante. Veja que esses 2 genótipos aqui, Verona e Charon, foram os mais resistentes, ou os que proporcionaram menor severidade da doença, tá, com relação aos outros. Ainda dentro da imunização, não só falando de resistência genética, né, resistência horizontal, resistência vertical, existe a imunização biológica, que é a pré-imunização, muito utilizada em plantas de citros, para imunizar essas plantas de citros ao vírus da tristeza dos citros, que é o Citrus tristeza virus. Aplica-se, né, nessas plantas a estirpe fraca do vírus da tristeza dos citros. E essas plantas desenvolvem uma certa imunidade, espécie de imunidade ao vírus da tristeza, e tem funcionado bem essa imunização biológica. Só que não se sabe ao certo o porquê de determinada eficiência,
Mas existem teorias. E aqui está uma dessas teorias. A primeira delas é que existe uma competição por sítios de replicação daquela estirpe fraca que foi inoculada nas plantas de citros com o vírus da estirpe forte, né? O fato de aplicar a vacina, isto é, a estirpe fraca do vírus, acarreta deficiência de metabólitos essenciais para a estirpe forte quando da introdução da estirpe forte nessas plantas. Também o impedimento da perda da capa proteica pelos vírus da estirpe forte. Uma vez que eles entram, a estirpe fraca, ela proporciona esse cenário, né, esse evento. Ou até mesmo, se perder a capa proteica, ocorre uma imediata encapsidação do RNA da estirpe forte. Acredita-se que a estirpe fraca induz a produção de capas. E essas capas proteicas, né, evidentemente, elas fazem uma encapsidação do RNA da estirpe forte, uma vez que a estirpe forte invade as células vegetais. Ou até mesmo a inibição da síntese de RNA viral da estirpe forte. Ou seja, na medida em que é introduzido a estirpe fraca, todos os sítios de replicação são ocupados pela estirpe fraca. Então, a estirpe forte, quando ela entra dentro da planta, ela não acha locais, sítios, está tudo ocupado. É muito parecido com uma vacina para combater vírus em mamíferos, né, em animais. Também seria um raciocínio análogo. Ok, pessoal? O último, né, eu deixo o último aqui, é a terapia. Todo mundo quer saber, vou aplicar fungicida, quando é que aplica fungicida? Falei sobre isso na aula de epidemiologia, por isso que é importante o estudo de epidemiologia, por isso que essa aula tem que vir antes também. Eu tenho que conhecer de epidemiologia para tomar as decisões referentes a controle. Eu vou fazer o controle, sim ou não? Depende daquela aula lá de epidemiologia que eu passei. Depende do que ali os indicadores, o índice McKinney e tantos outros, depende do que for analisado lá. Mas se, por todo caso, eu for fazer a terapia, em último caso, né, a gente pensa em controle, no primeiro momento eu penso controle, aplicar fungicida. E não é assim. Aplicar fungicida é uma medida de uma centena de outras várias medidas que existem. E interessante, quando eu penso em controle, a primeira que me vem à cabeça é a aplicação de fungicida. E quando que ela deveria ser a última a ser pensada. Então, em último caso, eu faço a aplicação de fungicida. Então, existem outros princípios, outros 6 princípios, né, que não da terapia, e centenas de outras medidas, mas ainda assim a aplicação de fungicida é muito utilizado. Então, o que visa a terapia? Terapia visa restabelecer a sanidade de uma planta com a qual o patógeno já estabelecera íntima relação parasítica. Já houve, portanto, o estabelecimento de uma relação. Essa relação parasítica e a aplicação do fungicida, por exemplo, visando a recuperação da planta. Ele visa a planta, ele visa o hospedeiro e não o patógeno. Certo? E ainda dentro de terapia eu tenho outras variações. Termoterapia, quimioterapia e cirurgia. Então, a aplicação de fungicida é uma das 3 aqui dentro da terapia, que seria a quimioterapia.
Mas eu tenho, por exemplo, também dentro de terapia, a termoterapia, né, que é o tratamento, por exemplo, de toletes de cana-de-açúcar. Eles são submetidos a uma câmara pressurizada de uma temperatura mais elevada, com o intuito de destruir a bactéria Leishmania chili, que é a bactéria agente causal dessa doença aqui, que é o raquitismo das soqueiras da cana-de-açúcar, que é a principal doença da cultura. Então, o raquitismo da soqueira é causado por uma bactéria, e essa bactéria está presente nos toletes que são plantados. Mas a boa notícia é que tem como eu fazer o tratamento desses toletes por termoterapia, né, onde esses toletes são submetidos a uma temperatura ou até uma pressão mais elevada. E, claro, cuidado, porque senão você vai cozinhar os toletes, né, matar as gemas, os brotos germinativos, né, da planta, mas não chega a tanto, não chega a isso. A uma temperatura tal que desnatura as células bacterianas, mas não compromete a integridade desses toletes. Tá certo? Existe termoterapia para sementes. Sementes florestais é o que mais tem termoterapia. Né? Essas sementes florestais, quando elas são fervidas, quando elas são mergulhadas em água quente, com o intuito não só de quebra de dormência, mas muitas das vezes também essa água quente proporciona um tratamento termoterápico dessas sementes e eliminação de muitos patógenos presentes nas superfícies dessas sementes. Então, o seguinte, a quimioterapia, né? Esse que é mais conhecido é a aplicação dos fungicidas, os pulverizadores de barra aplicando fungicidas sistêmicos nas culturas. Então, faz muita aplicação de fungicida nas culturas de feijão e soja, por exemplo. E a cirurgia. A cirurgia também é um tratamento terápico utilizado na gomose dos citros, onde a Phytophthora citrophthora ela coloniza a base, aqui, o pé da planta de citros. E é feito, então, um procedimento cirúrgico, ou seja, a excisão desse sintoma da gomose. Ele é removido e depois é passado uma pasta sulfocálcica ou algum protetor. Tá? Então é feito procedimento cirúrgico para gomose dos citros. O mamão também tem gomose do mamoeiro. Né? Existem outras gomoses aí, não só dos citros, e o procedimento cirúrgico é adotado. Bom, como prometido, né, no início da aula, tem aqui alguns exercícios. Eu vou falando, nós vamos fazer aqui alguns exercícios aqui, e eu vou deixar as respostas desses exercícios aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá certo? Então vamos aqui no primeiro exercício. Eu peguei aqui número 1, doenças da soja, 1.1. Ferrugem, vamos fazer para ferrugem. Para ferrugem asiática da soja, Phacospora pachyrizi, eu vou aqui apresentar essas medidas e você vai me responder a que princípio pertence essa medida e o porquê. Então eu vou fazer um aqui. Aplicação de fungicidas para a ferrugem asiática. Os triazóis e as estrobirulinas. Que princípio é aqui? Ou princípios, pode ser mais de um. Então, o triazol ele é curativo, um fungicida curativo. Então, aqui vai ser
dentro do princípio da terapia. As estrobirulinas têm um caráter protetor, você poderia colocar proteção também, né? E o porquê? O porquê lembra que eu falei que um dos mais importantes é aquele em negrito, que é a definição daquele princípio. Então é o que você vai colocar na resposta. Aplicação de fungicida com triazóis. Terapia. Por quê? Porque os triazóis visam o restabelecimento de uma planta a qual já ocorreu a íntima relação parasítica, o estabelecimento de uma íntima relação parasítica da planta com o patógeno. Então, seria a definição, seria a justificativa, né? Então, eu até nem coloquei o enunciado da pergunta, mas o enunciado é esse. Para as doenças a seguir e as suas medidas, responda a que princípio pertence aquela medida e justifique. E essa justificativa é a definição do princípio. Tá? Evitar semeadura em épocas favoráveis à doença. Que princípio que é esse? O princípio da evasão. Eu estou fazendo uma fuga da época favorável. Então, princípio, letra B, resposta. Princípio da evasão. Por quê? Justificativa. Continua escrevendo a resposta. Porque a evasão visa fugas dirigidas ao patógeno ou ambiente favorável ao patógeno. Letra C, variedade mais precoce. Essa medida está dentro de qual princípio? Evasão também. Evasão de tempo, evasão do calendário. Por quê? Porque a evasão visa fuga dirigida ao patógeno ou ao ambiente favorável. Vazio sanitário, 60 a 90 dias. Que princípio que é? O vazio sanitário. Evasão. Não, desculpa. Qual que é? Vazio sanitário. Bom, aí seria a erradicação. Eu não estaria fazendo evasão aí neste caso. A erradicação, né? Porque o vazio sanitário, ele visa você quebrar o ciclo do patógeno, né? Ficar um tempo sem facópsora em toda uma região. Então, existe até uma lei sanitária nos estados, por exemplo, estaduais, por exemplo, onde tem que ficar 60 a 90 dias sem nenhuma soja, é feita fiscalização disso daí. Então, com o princípio de erradicar, com o princípio de erradicar o patógeno. Então, aqui não seria evasão. Eu não estou evadindo da área, as áreas que estão sendo erradicadas. Eu não estou permitindo nenhuma soja nessas áreas, aquelas plantas também, as soqueiras, né, fala tiguera, que são aquelas sementes que a colheitadeira joga em cima da área quando dá a ocasião da colheita da soja, e essas sementes acabam por germinar e surge uma nova soja, também não é permitido, certo? Vamos seguir. Então, algumas medidas dá uma confusão, tá? Num primeiro momento, quando você faz isso aqui, você não acerta todas, né? Vamos seguir aqui. 1.2, nematóide das galhas, né? Eu peguei aqui o meloidógeno. Letra A, rotação de culturas, que é erradicação, né? Mais adubação verde com espécies não hospedeiras. Essa adubação verde aqui pode ser uma regulação. Espécies não hospedeiras. Não, a adubação verde mesmo com o princípio da regulação. Nessas espécies não hospedeiras seria uma exclusão. Então veja que aqui tem a mistura de muitos princípios, tá? E você tem que justificar cada um deles.
Eliminação de plantas invasoras, erradicação. Por quê? Porque a erradicação visa eliminar o patógeno de uma área onde ele já foi introduzido. Né? Lembra lá do conceito. Cultivar resistente, imunização. Por quê? Porque a imunização visa ao desenvolvimento de plantas resistentes ou imunes. Então eu tenho que ter, saber os 7 princípios, saber a definição de cada um deles, e eu tenho que conhecer as medidas, né? Conhecer as mais diferentes situações, né? Que não é fácil. Veja que, número 2, doença da batatinha. Coloquei aqui viroses, o PLRV e o PVY, essas viroses da batatinha. Então, primeira medida, evitar batata semente de lavouras com presença do vírus. Exclusão. Estou excluindo essas batatas sementes contaminadas. Por que exclusão? Porque a exclusão visa evitar a entrada do patógeno numa área ainda não infestada. Seleção de batata semente destinada ao plantio. Exclusão também. Usar batata semente certificada. Exclusão. Controlar insetos vetores de vírus. Aí depende. Se for na propriedade do vizinho, é exclusão. Se for dentro da sua propriedade, é erradicação. Então, depende da ocasião, né? O princípio também depende de como é formulada a pergunta. Realizar a eliminação semanal de plantas suspeitas de infecção. Aqui não é exclusão. É o quê? Pensa um pouco. Realizar a eliminação semanal de plantas suspeitas de infecção. Semanalmente eu entro dentro da minha propriedade e faço a eliminação dessas plantas suspeitas. Erradicação. Né? Então eu estou erradicando. Por quê? Porque a erradicação visa eliminar o patógeno que já introduziu na área. 2.2, requeimo por fitóftora. Evitar plantio em épocas de temperaturas baixas e alta umidade. A fitóftora gosta muito, né, de baixas temperaturas e alta umidade. Deve ser evitado essas épocas. Então, evitar o plantio nessas épocas é o quê? É uma fuga. Evasão. Evasão de local? Não. Evasão de tempo, de calendário, do tempo propício para a ocorrência. Aplicação preventiva de fungicidas, metalaxil e clorotalonil. Preventiva. Preventiva. Proteção. Né? Aqui não é uma terapia. Não é restabelecer. Ainda não ocorreu a doença. As plantas estão sadias. E essa aplicação é preventiva. Então, não visa restabelecer a íntima relação parasítica. Ainda nem ocorreu. Então, essa aplicação preventiva aqui só pode ser uma proteção. Murchadeira por Houstonian, né? Então, ocorre muito na batatinha, no tomate também. A murchadeira por Houstonian. A Houstonian é uma bactéria, ela está presente no solo. Deu murchadeira porque o solo está contaminado pela bactéria da Houstonian. E acomete, então, as culturas, dentre elas a batatinha. Usar batata semente certificada ou fiscalizada. A Houstonian pode vir também nas batatas sementes contaminadas. Então, usar batata semente certificada ou fiscalizada. Exclusão. Evitar o plantio em solos infestados com a murchadeira. Aí já não é exclusão, é evasão. Evasão de área geográfica. Então, evitar o plantio em solos infestados. Fuga dirigida ao patógeno. Evasão. Arrancar da lavoura todas as plantas com sintomas e queimá-las fora do local de cultivo. Medidas drásticas, ó. Arrancar, incinerar, tocar fogo. Lembra qual que é? Erradicação.
A erradicação visa eliminar patógeno de uma área em que ele já foi introduzido. Ok, pessoal. Então nós terminamos aqui essa aula de princípios e métodos de controle de doenças de plantas. É claro que em uma aula presencial eu dou mais exemplos, a gente faz esses exercícios no quadro, faço esquemas no quadro, falo mais coisas, eu eliminei aqui algumas partes, mas para o nosso propósito de videoaula eu acho que foi satisfatório, que explicou bem, tá? Esse material é gratuito para download, a videoaula aqui no canal do YouTube, respostas para os exercícios aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Tá certo? Um abraço a todos.